Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conceitos de genética, né? E sobre a primeira lei de Mendel. Mendel, então, ele é considerado aí o pai da genética, né? Porque foi ele que começou aí as indagações de como as características elas eram passadas adiante. Bom, então Mendel, em seus experimentos, controlou diversos cruzamentos entre duas diferentes variedades de ervilhas escolhidas previamente, conforme a característica que desejava analisar. Em diversos cruzamentos, utilizou a técnica da polinização cruzada. Ele pegou o pólen de uma flor e colocou em outra flor. E retirou de forma manual os grãos de pólen da antera da flor de uma das genitoras e transferiu para o estigma da flor da planta genitora. Tá? Isso aí foi um dos cruzamentos que Mendel fez para ver as características que surgiriam. Então foram 7 pares de características das ervilhas, cada par pode se chamar de caráter, que Mendel escolheu para analisar. Então ele analisou o fenótipo, a tonalidade da flor, se púrpura ou branca. Então, como dominante, então, são as características que aparecem em uma espécie, né, por várias gerações, né, aquela característica predominante. E recessivo é uma característica então, que vai aparecer às vezes só, ela é mais rara de acontecer. A disposição floral, então como estão as flores, a altura das plantas, a cor do fruto, a forma da vagem, a cor da semente e a textura da semente. Então foram essas primeiras características que Mendel analisou. Bom, ele fez então a primeira etapa, ele fez esse cruzamento entre essas flores, né, com plantas de linhagens puras. As linhagens puras são aquelas que sempre se manifestam a mesma característica ao longo de muitas gerações. Tá? Então ele pegou sementes verdes e sementes amarelas, tá? Plantas com sementes e vagem ondulada, vagem lisa, semente lisa e semente rugosa, vagem verde e vagem amarela, e assim com as demais características. E fez então os cruzamentos. Após o cruzamento, no tempo devido, formaram-se as vagens com sementes de ervilhas nas plantas receptoras. Posteriormente, essas sementes foram plantadas por Mendel e por seus assistentes no jardim do mosteiro onde residiam. A nova geração de plantas resultantes do cruzamento entre plantas de geração parental, então as primeiras plantas, né, são chamadas de geração parental. A primeira geração que surge dessa geração parental é chamada de geração filial, ou F1, tá? Igual aqui, tá? F1, no cruzamento de semente amarela com semente verde deu 100% de semente amarela e assim sucessivamente, para as outras demais características. Então, da semente lisa dominante e uma semente rugosa recessiva, a geração 1, F1, saiu 100% de semente lisa, que foi então uma característica dominante. Né? Repare que em todas, 100% as plantas de geração F1 prevalecia uma das características da geração parental. Por exemplo, a partir do cruzamento entre as plantas de linhagens pura da geração, quanto à forma da semente lisa ou rugosa, foram obtidas na geração F1 apenas plantas com sementes lisa. Mendel chamou a característica que prevaleceu de dominante. Então, a característica que mais se expressa então, é chamada de dominante. Ele, então, realizou uma segunda série de cruzamentos por meio da autopolinização. Então, a própria planta se poliniza, né, e analisou também outras características. Na geração F2, então a segunda geração, para todas as características analisadas, apareceram nas plantas tanto a característica dominante quanto a característica recessiva. Bom, com tudo isso, então, segundo Mendel, os fatores que determinam as características das ervilhas são transmitidas para a prole, que é a geração seguinte, por meio das células sexuais. As células sexuais são gametas, tá? Também chamadas de gametas. De acordo com essa proposta, os dois fatores de cada par se separam durante a formação dos gametas, isto é, cada gameta carrega apenas um dos fatores hereditários. Outros cruzamentos controlados por Mendel, né? A gente tem aqui
A primeira lei de Mendel, então, ela ficou conhecida como lei da segregação. Por quê? Os fatores hereditários se segregam, ou seja, se separam na formação dos gametas ou células sexuais. Cada gameta formado carrega apenas um dos representantes de cada par de fatores hereditários, tá? Então, os gametas, a gente sabe, por exemplo, que o ser humano, né, ele tem uma quantidade de cromossomos que ele herda tanto do pai quanto da mãe, né? Então, são herdados pelas células sexuais. Aqui a gente tem a lei da segregação, então essa divisão celular ocorre por meiose. Os alelos se separam na formação dos gametas ou células sexuais durante a meiose. Cada gameta formado carrega apenas um dos representantes, tá? E aqui a gente tem o processo, então, da divisão celular por meiose. E a gente continua no próximo vídeo.